Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida. Que bom chegar até você, meu querido, minha querida. Hoje é dia 30 de junho de 2026, último dia do mês do Sagrado Coração de Jesus. Mas a devoção continua, né? Nós queremos depositar dentro do Sagrado Coração todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos, anseios, projetos, tudo neste dia, tudo aquilo que você precisa resolver hoje também, meu irmão, minha irmã. Aliás, não é? Terça-feira é o dia dedicado aos santos anjos. E é outra realidade também que muitos de nós esquecemos, que nós temos um anjo da guarda, um mensageiro do céu ao nosso lado, 24 horas por dia. Esquecemos de nos dirigir a ele, esquecemos de pedir o seu auxílio, não é verdade? Então hoje, se você não falou com o seu anjo da guarda ainda, não pediu a intercessão dele, fale agora. Conte com a intercessão dele e diga mesmo, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Simples assim, não é? É o melhor amigo que nós temos e devemos contar com ele também todos os dias. Precisa tomar uma decisão? Está em uma situação delicada? Conte com o seu anjo da guarda, meu querido, minha querida. E que bom chegar até você aqui em todo o Brasil. Você que nos acompanha pela rede Canção Nova de Rádio. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Você em casa, você no trabalho, muita gente no hospital, na loja, no comércio, nas paróquias, sacerdotes que nos acompanham nesse momento, a sua bênção, né? E muitos religiosos também acompanham Sorrindo para a Vida, muitos irmãos de comunidade, aquele abraço para os meus irmãos de comunidade Canção Nova, aqui de Cachoeira Paulista, nos departamentos, mas também nas casas de missão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Um abraço para o Padre Dimas, né, que me encontrou esse final de semana, ele é da missão lá de Curitiba e falou: Patrícia, eu te acompanho lá e acompanho Sorrindo para a Vida, tomando meu café da manhã todos os dias. Então um abraço para o povo aí do Paraná. Eu quero ver o povo do Paraná, especialmente de Curitiba, participando também hoje aqui do Sorrindo para a Vida. E você, onde você está? Em qual parte do nosso imenso Brasil, essa terra de Santa Cruz? E você está em outro país? Eu sei que os portugueses acompanham, né? Nós sabemos que os nossos irmãos lá de Fátima, de Évora, me contaram também nesse final de semana que lá em Portugal tem muita audiência Sorrindo para a Vida. Então, aquele abraço para o povo lindo que está agora na hora do almoço, povo português, Deus abençoe vocês. E também você que nos acompanha pelo CN Plus, né? Agora ao vivo pela TV Canção Nova. Lembrando, o canal oficial no YouTube é TV Canção Nova, não é outro canal que você acompanha ao vivo a programação. Você está acompanhando por esse canal? Se não, muda aí. Vai lá para o TV Canção Nova, tá bom, família? Hoje é o último dia, hein? Projeto Dai-me Almas. Não perca tempo. pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova hoje, mais do que nunca, precisa de você. Ontem eu falei, hoje eu repito a frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para amar, eu só tenho o hoje. Você ama a Canção Nova? Você pode fazer algo concretamente pelo projeto Dai-me Almas? Então é hoje, é agora. Mas eu quero dar um bom dia para toda a equipe que está aqui por trás das câmeras também, os nossos cinegrafistas, a produção, o pessoal do Twitter, os operadores de rádio e os meus queridos irmãos que estão aqui na bancada. A começar por esse sacerdote querido que retornou, o Padre Sidney. Bem-vindo, sua bênção. Deus te abençoe. Olha como é que eu amanheci. Meu Deus, Padre. Bom dia, povo de Deus. É com alegria que eu chego até você. Me perdoe essa voz terrível, mas a ordenação exigiu muito, as primeiras missas também, e no final o jogo do Brasil. Então, eu quero dizer para você que a voz não é o mais importante. O mais importante é a palavra que chegará até você. Nosso Senhor me dará a graça de pregar o que é preciso para hoje, porque eu acredito que a palavra de Deus hoje pode libertar muitas famílias. A palavra de Deus hoje pode resgatar muita gente. Então, nós não lidamos com coisas humanas, simplesmente.
nós lidamos com o que é espiritual. Então, mesmo sem voz, eu venho com todo o coração e vou dizer para você que hoje a palavra de Deus quer alcançar a sua vida. Então, bom dia à bancada do Sorrindo para a Vida. Com alegria eu estou aqui, com todo o coração. Fiz de tudo para melhorar, mas a voz não me ajudou. Mas aqui eu estou, com todo o coração. Eu falei aqui para a Valdene quando eu cheguei, que eu acho que um café pode curar. Vamos dar um pouquinho de café. Chegando café para curar, para ajudar. E eu quero mandar um abraço especial para o pessoal de Vitória, no Espírito Santo. Eu estou indo nesta madrugada para Vitória. Amanhã nós estaremos no Cerco de Jericó, na paróquia Santa Rita de Cássia, lá na Praia do Canto. Então amanhã nós nos encontramos em Vitória, no Espírito Santo, para rezarmos juntos, para encontrarmos a graça de Deus no meio do sacramento da Eucaristia. E também o pessoal de Catolé do Rocha, lá no sertão da Paraíba. Eu vou no domingo para lá, domingo, segunda e terça. Vai ter também outro Cerco de Jericó. Eu quero encontrar com vocês. Essa é a canção nova, gente. Mesmo sem voz, o pregador vem pregar para você. Mas já eu tenho certeza, a graça de Deus vai auxiliar aqui o nosso querido Padre Sidney, né? Mas quero acolher ela também. Toda vez que ela vem aqui, o povo fica muito feliz. Uma das pessoas é minha mãe, viu? Que é fã número 1 da Rogerinha Moreira. Bom dia, povo de Deus. O Padre estava mandando abraço. Então, eu mando abraço também para o povo do Paraguai, porque eu estava lá no final de semana. Que, aliás, eles devem ter acordado muito felizes no dia de hoje. Muito feliz. Beijo para eles. Nós também, né, Rogerinha? Nós também. São maravilhosos. E no final de semana, se Deus quiser, estou chegando em Fortaleza também, na nossa casa de missão, para outro encontro de cura também. Mas eu quero mandar um abraço para os nossos sócios benfeitores hoje. Hoje eu sonhei com o projeto da M Almas, sonhei com a canção nova e o coração, é claro, fica apreensível, né, Patrícia? O último dia da nossa campanha, faltando ainda um bom caminho pela frente para a gente chegar aos 100%. Mas não é impossível, porque o amor do sócio Canção Nova é grande. Porque o amor da família Canção Nova é enorme. Então, a gente sabe que você se preocupa com a gente, que você ama a nossa obra. E eu sei que hoje você e muitas outras pessoas vão fazer aí algo a mais para a gente fechar essa campanha hoje, se Deus quiser. Depois aqui do Sorrindo para a Vida, eu já vou lá para o especial de campanha, né? Então, eu vou estar com vocês hoje rezando, vamos estar cantando, vamos estar falando da vida Canção Nova, louvando a Deus por essa obra tão maravilhosa que eu pude tocar lá no Paraguai, porque os paraguaios são evangelizados também pela Canção Nova. Eles amam a Canção Nova. Então, o bem que nós fazemos aqui no Brasil, também fazemos no Paraguai, fazemos em Portugal, fazemos nos Estados Unidos, fazemos em vários países. Então, por isso que a gente precisa se comprometer e ajudar, né, Patrícia? E é importante para você que está chegando agora, nós temos uma casa de missão. Isso. Lá no Paraguai. Aliás, é uma paróquia, né? São Roque, se não me engano. E nós temos 2 sacerdotes da Canção Nova lá. E as notícias que eu trago de lá são maravilhosas, porque a paróquia é repleta, os paraguaios, eles têm ido à nossa paróquia, têm sido evangelizados, eles gostam do nosso carisma, é maravilhoso. É uma bênção, graças a Deus. E estamos todos felizes, né, Sapo? Paraguai, Brasil e Sapo também. Bom dia! E hoje é feriado no Paraguai, viu? Olha! O governo já decretou que hoje é feriado, feriado no Paraguai. Foi muito bom. É isso aí, bom dia, família Canção Nova. E uma maneira de você ajudar a Canção Nova a gente chegar aos 100% é você entrar lá no meu Instagram, eu estou sempre insistindo com isso aí, que é para ajudar a obra de Deus, por isso que eu estou sempre falando. E o que eu fiz foi o meu algo a mais, né? Eu gravei lá 3 aulas, 2 aulas de violão intermediário, iniciante, aula de teclado iniciante. Você adquirindo, é vitalício, é seu, assiste a hora que você quiser, quando você quiser. E automaticamente você está ajudando essa obra de Deus, é assim como eu fiz também. Maravilha, é isso aí. Hoje, muito ânimo, esperança, alegria, confiança, né, Valdênia? Bom dia! Bom dia, Patrícia. Bom dia, minha gente. Eu aceito café também, por gentileza. Um café para a vida ficar mais feliz. Bom dia, minha gente. Hoje é dia do Projeto Dai Almas. Hoje é dia do especial do Projeto Dai Almas. Nós queremos contar com você, com a sua família, queremos contar
com o seu ânimo, com a sua disposição, com a sua fé em ação. Lá vem o padre. Você sabe que já tem gente tirando onda. Falaram que vão me dar uma caneca de 2 alças para facilitar para o padre Sidney de passar o café. Não é uma Você boa ouviu essa ideia. conversa já, né? Nossa Senhora, o povo Valdenir, eu fico com tanto medo dele derramar. Eu também. Rogério, eu também. Rogerinho, você acredita? Lá na ordenação, uma pessoa falou, Val, assim que eu achar uma caneca de 2 alças, eu vou comprar para o Padre Sidney te servir o café. Daqui a pouco a loja vai te dar uma, tá? Só para Valtinho. Eu falei, não, gente, não acredito. Ele serve com tanto assim. Falei, é exagero, nem tá pesado, é só um pouquinho. Porque fica um dedo aqui para derramar também. É, só um dedinho. Brincadeira. Mas olha, hoje eu quero olhar nos seus olhos e agradecer a Deus. Porque se nós alcançamos o percentual que alcançamos, atualizando, a Rogerinha deve saber, o padre ontem estava nas funções das primeiras missas, não é? Ontem, até o início do dia, nós estávamos com 71%. Sim. Então, nós tínhamos no dia de ontem e hoje 29% para arrecadarmos. Ainda não sabemos qual é o montante que a providência reservou para nós no dia de hoje. Mas uma coisa que eu tenho treinado meu coração é confiar em Deus apesar das circunstâncias. E algo que confirmou isso foi inclusive uma pregação do Senhor, aquela bendita pregação da multiplicação dos pães, onde o Senhor trazia a postura de Filipe, porque assim, é muita gente para alimentar, mas nós estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo que seja 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas, vai dar certo, porque nós estamos levando a Deus. Então, hoje, como a Rogerinha falou, no último dia, a gente acorda rezando e já pensando no Dai-me Almas, né? Dorme, sonha. É. Eu disse assim, eu quero levar o percentual do projeto Dai-me Almas a Jesus, pedindo a Jesus que Ele multiplique. Porque, olhando, eu digo assim, meu Deus, é uma multidão. O valor, ele é alto para um único dia, é um percentual alto. Mas, Jesus, os 5 pães e 2 peixinhos que nós vamos te oferecer hoje, tu tens capacidade de multiplicar. Então, eu estou colocando minha confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das circunstâncias. Eu gostaria de pedir a você que fizesse isso também, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes se constrangem com o valor que tem para oferecer e dizem, é pouco demais. Igual aquele menino, 5 pães e 2 peixinhos vai fazer diferença nenhuma. Mas nosso Senhor está acima das circunstâncias, Ele está acima do percentual que temos para arrecadar no dia de hoje, Ele está acima de qualquer problema, intercorrência, porque Ele quer as almas e nosso Senhor quer agir. Então depende da nossa disposição. Quero convocar os meus irmãos de comunidade, quero convocar os colaboradores da Fundação João Paulo II, meus irmãos nas frentes de missão, humildemente, né? Porque vocês vão falar assim, quem que é a Valdênia? Mas eu faço parte desses 5 pães e 2 peixinhos também. Então eu vou dizer assim, hoje essa é a inspiração que o Senhor me concede. Eu gostaria que todos nós não olhássemos as circunstâncias, mas aquilo que está ao nosso alcance, que a gente não pare, mas que nós avancemos com fé no valor que você pode oferecer. Independente, Val, eu só tenho R$5, glória a Deus, eu tenho 5.000, glória a Deus também. Val, eu tenho R$2, glória a Deus, eu tenho 20, glória a Deus também. Agora, o importante é que ninguém se isente, sim, que ninguém fique de fora, que ninguém se sinta dispensado de ajudar no dia de hoje. Eu estou dispensado, até porque eu já contribuí, mas dê uma olhada, se você pode no dia de hoje fazer um pouco mais, nós estamos contando com a sua caridade. Hoje é aquele dia onde a Canção Nova se coloca como pobre. Nós somos pobres, meus irmãos. A Canção Nova depende de Deus e a Canção Nova, como Fundação João Paulo II, depende de estender as mãos e pedir ajuda. Então, humildemente eu peço, no dia de hoje nós contamos com você. Ô Val, a gente pode abrir a nossa bolsa, né, ou a nossa conta, hoje que está no celular, né?
Vamos ver lá, né? Antigamente a gente abria na carteira para ver se tinha uma moedinha, Verdade, né? Umas notinhas, mas hoje a gente abre a conta. E vamos ver que pãozinho que a gente pode dar hoje para a Canção Nova, que peixinho. Depois eu quero saber aí, viu, Val? Quem é que vai mandar os seus peixinhos, seus pãezinhos hoje para a Canção Nova, para a gente multiplicar? Pronto. Verdade. Quem tem 5 pães e 2 peixinhos hoje para oferecer a Canção Nova? Oferecer a Deus para Deus multiplicar. Quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos no dia de hoje? A Rogerinha disse muito bem, antes de a gente abrir a bolsa. Mas hoje você vai talvez abrir o aplicativo do teu banco. QR Code está na tela, está desse lado? Eu sempre aponto o lado errado. Agora sim, está desse lado aqui. QR Code está na tela, está no canto acima aí do seu televisor, da sua tela. Dê uma olhadinha, aponte a câmera do seu smartphone, aí você já consegue fazer a doação. pix.doação@cançãonova.com. A gente vai enfatizar bastante o Pix, porque essa é a forma mais rápida. Em 7 segundos, a gente vira o projeto da M Almas e alcança o 100% se todo mundo contribuir, tá bom? 7 segundos é o suficiente para Deus, de forma extraordinária, fazer o impossível acontecer. Cabe a mim e a você oferecer os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas é claro, tem o boleto, tem o carnê, se você consegue a casa lotérica, quem consegue a agência bancária, não tem problema. O importante é no dia de hoje você nos ajudar. Talvez você vai ajudar pedindo a ajuda de outras pessoas. Um padre amigo, um parente, um ente querido, o grupo da família, o grupo do WhatsApp, o grupo da faculdade. Nós precisamos de ajuda hoje. E nós contamos com você. E eu repito, e o bonito é isso, porque a nossa fé está em nosso Senhor Jesus Cristo. Como os apóstolos ali, só tem 5 pães e 2 peixinhos? Não, nós temos 5 pães e 2 peixinhos e nós temos o Senhor que multiplica esse percentual. A gente conta com você no dia de hoje. Rogerinha já falou, é isso mesmo. Pode ir dando notícias da sua contribuição. Já estou abrindo aqui o nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. E lá no Instagram já tem fotinho, Camila? Fotinho, ela diz, agora ela está colocando a fotinho. Então lá no Instagram você também vai poder curtir, compartilhar, convocar os seus amigos, os seus parentes. Nós temos muitos motivos para ajudar a Canção Nova no dia de hoje e eu conto com você, com a sua participação. O e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Aí eu vou pedir licença, porque hoje o Sapa, Rogerinho e eu, nós estamos modelando. E aí lá no Davi a gente está com condições especiais também. Estou dizendo modelando porque a gente está com o vestuário Canção Nova no dia de hoje, né? Eu já ia perguntar, modelando. Rogerinho disse assim, como assim? Porque o Sapo diz que ele é o modelo mais bonito, masculino. Ele é mesmo. Então, e é, Sempre né? estou no lugar certo. Ó, para quem está pelo rádio, o Sapo está com a camiseta de São Miguel Arcanjo. A Rogerinha está com o nosso moletom belíssimo. Jesus, eu confio em vós. Está lindo demais esse moletom. Eu estou de lançamento, gente, Linda, que é do escapulário, Patrícia. Olha só, Maravilhosa. não é linda? Linda, linda. Eu não tinha tido uma camiseta dessa do escapulário, não, né? A gente, de Nossa Senhora do Carmo, geralmente era só com ela. Mas aí nós temos o escapulário estampado na camiseta. Tá lindo demais, comporta uma oração aqui. E o escapulário tá linda demais. A gente está com condições de pagamento especiais, como eu falei. Quem pagar no Pix, Padre, tem 5% de desconto. E o frete é gratuito para algumas regiões do Brasil. Hoje é o último dia de frete. lá. Quem está pela internet, pela TV, tá vendo a camiseta. Que linda Mas que tá ela linda é. essa camiseta. Linda. Tá linda, não tá, Padre? Nossa. Linda, linda, linda. Delicada, ela é off-white. E aí os devotos de Nossa Senhora do Carmo vão gostar bastante. E aqueles que não têm uma devoção explícita, mas amam a Virgem Maria, amam o Sagrado Coração de Jesus, também vão gostar, viu? Então vale a pena, porque dessa forma você também ajuda a Canção Nova na evangelização. Então não perca a oportunidade. Um dos vestuários, se não for esse, confira lá na loja, a gente tem outros, temos outros acessórios, tem o relógio, tem a linha São Bento, tem muita coisa Val, bacana. eu tô, olha, com o escapulário
escapulário Com também, escapulário, Nossa Senhora do Carmo, ah! né? Nós amamos usar escapulário, né? E as mulheres também, olha, o Josué vai conseguir focar, né? Porque esse é bem delicado, né? Tem quem gosta muito dos Eu acessórios. estou também com o texto do pai. Olha, Porque olha, tá todo mundo com a Todo canção mundo, nova. né? Olha, escapulário, gente, que delicadeza, né? De um lado, Sagrado Coração, do outro, Nossa Senhora do Carmo. Então, hoje é o dia mesmo, né? De você ir lá no site, loja.cançãonova.com. Qual é o... Olha que texto texto lindo. do Pai das Misericórdias. Do Pai das Misericórdias, a devoção. Esse texto está lindíssimo, Lindo. gente. Olha, Tá ele está mostrando o escapulário. Agora o texto aqui, que tem a imagem, que está lá no mosaico, né, padre? Tem a imagem. Do Pai das Misericórdias, o Pai misericordioso, que você também pode adquirir. Então, hoje é o dia de você fazer aquele kit, né? Aquele que você sonha, com livro, com vestuário, com acessórios. Adquira, porque dessa maneira você está ajudando diretamente o projeto Dai-me Almas, tá bom, família Canção Nova? Val, só antes de voltar aí para você falou que a família começou já a se movimentar. Antes de eu entrar no ar, a Nelly de Juruáia, Minas Gerais, mandou os comprovantes dela, do neto, o Pedro Lucas, um de R$50, outro de R$47, né? Pedindo oração para a família dela também. Nós vamos rezar. E pela filha Ângela, que fez aniversário ontem, por isso que ela fez 47, que é a idade da filha, Pix idade, né? Eu não sei qual Pix que você vai fazer, que nome você vai dar. Se é Pix Rogerinha, se é o Pix Padre Sidney, se é o Pix Padre Jonas, mas hoje, como a Rogerinha falou, dá uma olhadinha lá na sua conta, o que você pode compartilhar com a Canção Nova. Hoje, com certeza, o QR Code vai ficar, né, ó, o dia inteiro não, o programa inteiro, mas praticamente o dia todo também, porque a gente vai ter especial de campanha, né, tanto na rádio quanto na TV, tá bom? Então, hoje, o dia todo, QR Code na tela. E você sabe, mas a gente sempre lembra, qual é a chave de Pix? pix.doação@cançãonova.com. Mesmo você que nunca ajudou, que está aí acompanhando, hoje é o dia de você se movimentar. Vamos mostrar a força da família Canção Nova, a união, para ver e contemplar um milagre, como aconteceu lá na multiplicação dos pães, dos peixes. É possível. A gente já viu, né? Esse ano a gente viu uma grande graça. E hoje nós podemos contemplar também novamente, né, Val? Vamos mandar os peixinhos, ó, já está chegando. Tá os chegando Os peixinhos estão chegando. Os peixinhos estão chegando. E nós contamos com você da família Canção Nova de todo o Brasil, hein, gente? Do Iapoque ao Chuí, todo o Brasil contribuindo. Quem é de fora também pode nos ajudar, né? Os brasileiros, ou mesmo os portugueses, angolanos, tem tantos irmãos queridos espalhados mundo afora que no dia de hoje também podem nos ajudar. Não importa a circunstância, o nosso Senhor há de multiplicar. O importante, eu vou repetir, ninguém se sinta isento de contribuir no dia de hoje. Porque se você e eu fizermos a nossa parte, eu tenho convicção, nosso Senhor já garantiu a parte dele. Nós vamos alcançar o 100% com a graça de Deus. E tá chegando, hein, minha gente? Está chegando. A Cristiane, ela diz, prezada bancada, Deus abençoe. Gostaria de registrar a minha contribuição adicional no valor de R$59. E aí ela disse assim, o destino é R$29. Eu estou enviando em comemoração ao aniversário sacerdotal do Padre José Augusto, que foi no dia de ontem. E R$30 ao programa de amanhã. No caso, o programa de hoje, que certamente será uma bênção. Olha, isso que eu chamo de antecipar a graça, né? Isso é fé. Vocês são um remédio diário na minha vida. Glória a Deus. E vocês são a certeza da misericórdia de Deus para todos nós. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Muitíssimo obrigada, foi a Cristiane Lopes, já deixou então e explicando os motivos pelos quais ela está ajudando, hein? Também está aqui a Maria Aparecida, ela diz, bom dia, irmãos, eu amo a Canção Nova, Deus abençoe vocês, eu sou de Ibiúna, aqui do estado de São Paulo, ela disse, vamos lá, para mim é 102%. Amém. Maravilha! E ela já deixou a ajuda, ela falou, Val, como eu posso ajudar com um pouco mais? Estou deixando
um Pix no valor de R$100. Ela já me enviou aqui o comprovante de R$100. Muitíssimo obrigada. A Sueli Comarim, ela diz, bom dia, Valdênia e todos da bancada abençoada. Segue o Pixem do meu esposo, o João Comarim, para ajudar esta obra maravilhosa. Muitíssimo obrigada, João. Deus lhe pague. A Soraya, ela diz assim, bom dia, bancada amada. Meu nome é Soraya, sou de Sorocaba. Valdênia e bancada, orem por mim pelas minhas intenções. Olha, e ela disse assim, que eu aceite sempre a vontade de Deus. Minha irmã, nós nos comprometemos, viu? Sim. A rezar por você, Soraya, e que essa seja a nossa oração também, que nós aceitemos sempre a vontade de Deus. Ela já enviou aqui também a ajuda dela. O Yuri, ele disse, o meu é o Pix da Vitória, Val, estou enviando aqui para o projeto da M-Almas. Gente, vocês estão muito confiantes. E o Yuri, ele disse assim, para mim é 103%. Olha, vamos multiplicar esses peixinhos, minha gente. Ele diz, como diz o nosso querido e amado Sebastião, ou o nosso querido Sapinho, meu Deus do céu, vai do extremo, né? Do Sebastião ao Sapinho. Ele diz, eu digo com orgulho. O que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada, Yuri, Deus lhe pague. A Senira já deixou aqui também, a Vanessa, Isabel, Irene. Vocês são maravilhosos, família. A gente está contando os 5 pães e os 2 peixinhos de cada um de nós. Ninguém se sinta de fora. O que você puder ajudar hoje, vamos multiplicar os Pix, vamos multiplicar as doações e o 100% vai acontecer. Gente, o programa está acontecendo, vocês não têm noção, não para de chegar. Josué, você pode dar uma mirada aqui, vou dizer... Porque não param de chegar. Olha, isso aqui foram quando eu estava começando a ler... Olha só quantos foram chegando e não para. Quero ver o seu chegando aqui para nós, a sua ajuda, porque nós estamos salvando almas. Se fosse, e com certeza acontece às vezes em nossas cidades, em nossa família, às vezes a gente não tem o recurso financeiro, mas a gente se humilha e pede ajuda para um ente querido. E Deus me livre e guarde, se meu irmão precisar ou alguém, nós da comunidade, a gente faz aquilo que é necessário. Então, é sobre isso, nós estamos fazendo pelas almas. Se fosse para salvar uma vida, não é? Com um remédio, com uma internação, com uma cirurgia, nós já o faríamos. O que dirá, meus irmãos, para salvar almas? Então, muito obrigada. Esse é o movimento da providência em nosso meio. Eu já vou trazer o testemunho. Eu queria ficar contando ainda mais os Pix que estão chegando aqui. Ó, a Ionara mandou. Muitíssimo obrigado. O Marcílio, ele diz, bom dia, Val. Segue o meu Pix. O meu é o Pix Café da manhã. Tá joia. A Jaqueline Brasil, segue meu Algo a Mais. Valzinha, bom dia. Nós vamos alcançar os 100%. Gratidão por tudo aquilo que a Canção Nova fez. Ela também fez uma somatória aqui no Pix dela e deu 75, né? Muitíssimo obrigada, Deus lhe pague, viu? Quero trazer o testemunho, a hora já vai adiantada, nós estamos em oração. Algo que eu aprendi também, e aí eu quero convidar você a rezar, os meus irmãos, nosso Senhor me inspirou isso esse mês, numa partilha inclusive com a Deus Irene. Quando falta o percentual, muitas vezes, Padre, é porque tem algumas pessoas da nossa família, a grande família, a Canção Nova, que também estão necessitando da providência. Então, no dia de hoje, a oração é que a providência alcance a todos nós. Todos nós, sem exceção, a providência na sua casa, na sua família, na sua necessidade, para que, tanto quanto aqui conosco, também na sua vida, como na vida dessa nossa irmã em Cristo, que eu quero trazer o testemunho dela para nós. Eu vou pegar aqui porque foram tantos, né? Ficou meio longe, mas eu já trago o testemunho dela, ela falando da graça de Deus e da providência de Deus na vida dela. Ela pediu para não ser identificada. E ela diz assim, bom dia a todos da família Canção Nova. Eu gostaria de enviar o meu comprovante de ajuda para o projeto da M-Almas. Eu tenho 2 crianças e eu já não podia mais trabalhar fora. Estava com uma situação financeira um pouco apertada e rezava e pedia a Deus que Ele me inspirasse de como eu poderia ajudar dentro de casa para que eu tivesse uma renda maior, mas também que eu pudesse dar a educação e a atenção que minhas filhas necessitavam.
E foi um dia, numa inspiração, que eu comecei a empreender na minha casa mesmo. Consegui organizar e me comprometi que eu daria parte da minha renda para as obras de caridade. E comecei a ajudar outras instituições. Mas o meu compromisso sempre foi com a Canção Nova, porque durante o dia todo vocês me fazem companhia. Vocês me inspiram, vocês me educam e me ajudam a educar as minhas filhas na fé e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Fui percebendo que, estando em casa, pude não só dar mais atenção à minha família, minhas filhas e esposo, ela colocou entre parênteses, mas também dar mais atenção a Deus. Consegui rezar mais e rezar melhor, mas tudo isso acompanhando a programação da Canção Nova e aprendendo com vocês. A Canção Nova foi mudando o rumo da minha vida. Haviam mágoas que eu consegui me desfazer, havia perdão que eu precisava dar e consegui com a graça de Deus, e outras graças que eu fui experimentando. Hoje dedico um percentual da minha empresa à Canção Nova, porque vocês foram fundamentais para que Deus fosse providência na minha vida, mas não só no material, principalmente no espiritual. Devo muito à Canção Nova, à educação das minhas filhas, à salvação do meu matrimônio e à salvação das nossas almas. E é com alegria que eu posso dizer o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus, ela pediu para não ser identificada. Muitíssimo obrigada, minha irmã, por esse testemunho do quanto a providência de Deus foi organizando toda a sua vida e, como você disse, em todos os aspectos, educação das filhas, salvação da família, salvação das almas. Obrigada por esse testemunho, nós agradecemos a Deus, porque a Canção Nova é instrumento também nas nossas vidas. A Canção Nova ela é feita de muitos testemunhos, né? E é isso que nos inspira a seguir em frente. Eu até esqueci de pedir para o padre qual era a passagem de hoje que vamos partilhar, padre. Hoje nós vamos partilhar o segundo livro de Samuel, capítulo 11, dos versículos 1 a 17. Segundo Samuel 11, de 1 a 17. E Val, realmente os peixinhos estão chegando. A Mara Silva, ela diz aqui para mim, eu fiquei tão tocada, né? Ela é de Araçatuba e ela diz assim: venho aqui dizer a vocês que minha mãe faleceu dia 11 de maio, recente, na segunda-feira após o Dia das Mães. Para ser bem breve, minha mãe não era sócia, mas todo final do mês ela pedia para fazer um pix de R$20 para ela, para ajudar na campanha da M Almes. Ela era fiel, muito preocupada para chegar aos 100%. E venho dizer a vocês que somos aqui em casa sócios todos da Canção Nova. E continuaremos a fazer o pix da minha mãe como algo a mais. Olha que lindo, Nossa, né? que lindo. O nome da minha mãe, Eulália. Temos muita gratidão a vocês por tudo. E ela diz, é por isso que eu ajudo a Canção A Nova. dona Eulália já está ajudando de outra forma. Viu? Ela E essa está intercedendo por nós. Está intercedendo, que benção. Ô, Rogerinha, mas sabe o que me veio você falando de outra forma? Tá lá intercedendo por nós, mas olha que bonito, né, gente? Mesmo já estando na glória, mesmo já tendo inaugurado a eternidade, ela também nos ajuda de forma ativa, né? Com certeza. Porque educou os filhos nesse sentido e eles não conseguem fazer diferente, estão Interessante comprometidos. você falar isso, que o Padre Jonas sempre falava para nós assim, que a gente sempre teria que ganhar novos sócios, porque os nossos sócios, eles vão ficando Sim. velhos, vão falecendo, né? Mas o Padre Jonas não sabia dessa novidade, né? Tem sócio na eternidade que ainda está contribuindo. Ele deve estar muito feliz lá no céu, né? Quem sabe, né? A dona Eulália não está lá juntinho. Com intercedendo. certeza, com certeza. E olha, o nosso diretor nos lembrou aqui, ó, que só no YouTube nós estamos com 11 mil pessoas, já deve estar mais, conectadas neste momento, né? Fora quem assiste o canal aberto, né? A TV a cabo, fora a rede Canção Nova de rádio. Gente, nós somos uma imensa família. É possível, sim, alcançar esse milagre hoje do 100%. Como a Val disse, se cada um fizer a sua parte, der o seu pãozinho, seu peixinho, nós vamos amanhã
poder fazer uma grande festa aqui, se emocionar junto e glorificar a Deus. Vamos juntos? pix.doação@cançãonova.com. Ele me atualizou, já estamos em 15 mil no YouTube. Vamos aumentando. Vai compartilhando aí também o link do YouTube, né, para todo mundo que você conhece, o grupo da família, dos amigos. E vamos juntos, família Canção Nova. E Padre Jonas vem também sempre trazer para nós uma frase, não é? Quem se entrega a Maria aprende a confiar plenamente em Deus. Olha que lindo! Quem se entrega a Maria aprende a confiar plenamente em Deus. Então hoje nos entreguemos a Nossa Senhora. Entreguemos as nossas necessidades. Como foi bem lembrado aqui hoje, muitas pessoas também agora pode ser que não tenham condições financeiras de ajudar a Canção Nova. Nós entregamos você também. Que a providência chegue na sua vida, que o cuidado de mãe chegue na sua vida. E ela sempre nos conduz para Deus, para Jesus. Amém, Patrícia. Já que você falou de Nossa Senhora, né? Eu ia cantar outra música nessa, mas eu falei assim, meu Deus, ela está passando hoje por aqui, né? Já está trazendo as graças para nós e eu quero pedir também que ela passe pela sua casa. Ela é especialista em milagres e principalmente especialista em milagres da última hora. Maria passou por aqui e viu a nossa necessidade, de toda a família Canção Nova. Como mãe atenta aos filhos, ela se importa e apresenta a Jesus a sua súplica. Nos momentos mais difíceis, me toma em seus braços e enxuga as minhas lágrimas. Me aponta o caminho para encher as minhas talhas e o milagre acontecer. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. Minha mãe, Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha. Minha mãe, Maria, Mãe de Deus, minha mestra e rainha. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero louvar a Deus e bendizer a Deus pela sensibilidade da Rogerinha. Bendito seja Deus pelo dom da sua vida, minha filha. Bendito seja Deus por aquilo que você é na vida de tanta gente. Eu acredito que Nossa Senhora passa para cuidar dos detalhes. Nossa Senhora sabe da necessidade do nosso coração. Nós, como família Canção Nova, nós nos preocupamos também com você, com as necessidades do seu coração, com aquilo que tem acontecido dentro da sua casa. Então não tenha dúvida, a Canção Nova não existe para propagar a sua própria voz, mas nós propagamos o amor de Deus no nosso meio. Por isso a Virgem Maria, ela vai cuidando de tudo, apontando sempre o essencial. Padre Jonas sempre nos ensinou que a Virgem Maria é nossa mãe e a nossa mestra. Ela nos pega pela mão, né? É como aquela mãe que nos pega pela mão e nos indica a direção. Então eu tenho uma absoluta certeza, eu não estou preocupado apenas com a minha voz. A minha voz não é o essencial, mas a palavra vai ser proclamada para libertar a sua vida,
para alcançar o seu coração. Porque o mais importante é o conteúdo da mensagem. Nós somos uma voz que grita no deserto. Nós somos uma voz que propaga uma mensagem que transforma a vida de todo mundo. Por isso essa mensagem quer chegar no seu coração. Me perdoe pela terrível voz, mas a mensagem quer chegar no seu coração. Então abra as Sagradas Escrituras no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1. No início do ano, num tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo o Israel, que devastaram os amonitas e cercaram Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e dali avistou uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Davi mandou trazê-la, ela veio e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar da menstruação. E ela voltou para casa. Tendo ficado grávida, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o heteu. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército da guerra e da guerra. Depois disse-lhe: desce à tua casa, lava os pés e descansa. Urias saiu do palácio do rei. Depois que saiu, o rei lhe mandou um presente. Urias, porém, ficou dormindo à porta do palácio, com os outros servos do seu senhor, e não foi para sua casa. Contaram então a Davi: Urias não foi para a sua casa. Davi perguntou-lhe: não voltaste, porventura, de uma expedição? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá habitam debaixo de tendas. O meu senhor Joabe e os oficiais do meu senhor dormem sobre a terra dura, e eu deveria ir para minha casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Por tua vida e a vida de tua alma, não farei tal coisa. Davi disse então a Urias: fica aqui ainda hoje, e amanhã te mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia, e no dia seguinte, Davi convidou-o para comer e beber em sua mesa, e o embriagou. Ele, porém, ao entardecer, retirou-se e saiu para dormir numa esteira, em companhia dos servos do seu senhor, mas não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Nela dizia: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja abatido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do povo, da guarda de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma das páginas mais tristes da vida de Davi. Veja, o rei Davi, o ungido, o consagrado por Deus. É uma página difícil, desconfortável até a leitura, não é verdade? Talvez você me perguntou assim: mas meu Deus, por que o padre escolheu isso nessa manhã de terça-feira? Mas é uma página profundamente necessária, porque ela nos mostra que
até um homem segundo o coração de Deus pode cair quando deixa de vigiar o próprio coração. O texto é interessante porque o texto começa assim. Veja, primeiro versículo do capítulo 11. No início do ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe com seus oficiais e todo Israel, que devastaram os amonitas e cercaram Rabá, enquanto Davi ficou em Jerusalém. Aqui, meus irmãos, nós encontramos o primeiro sinal de perigo na vida de Davi. Davi ficou onde não deveria estar. A palavra é muito clara. A palavra diz que era o tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ele não estava no lugar onde ele deveria estar. Ou seja, ele não estava no lugar de missão dele. Ele não estava ocupando o posto que Deus lhe havia confiado. Ele se ausentou da batalha que deveria travar. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério porque muitas quedas, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas quedas começam assim, quando a pessoa deixa de estar onde Deus a chamou para estar. Quando abandona interiormente a sua missão, aqui está o grande perigo. Quando ele relaxa naquilo que nós chamamos de vigilância. Quando se permite viver como se não houvesse mais um combate espiritual. Aqui nós encontramos Davi que já tinha vencido Golias, meus irmãos. Aqui Davi já tinha sido ungido. Aqui Davi já tinha experimentado os livramentos de Deus. Aqui ele já tinha cantado salmos ao Senhor. Já tinha chorado diante da presença de Deus. Mas nenhuma experiência passada substitui a vigilância no presente. Nenhuma experiência que você viveu no seu passado pode substituir hoje a vigilância que Deus te pede e perceber o que hoje Deus te pede. Não basta ter vencido ontem, hoje também é preciso vigiar. É aquilo que a Patrícia nos ensinava no início, nos recordando Santa Teresinha. Nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje, por isso a santidade não se sustenta apenas com lembranças bonitas do passado. Meus irmãos, a fidelidade precisa ser renovada todos os dias, todas as manhãs, porque o coração humano, quando deixa de vigiar, começa a procurar compensações. O coração do homem precisa vigiar. E veja, versículo 2, volta aí. Certo dia, ao entardecer, levantando-se da cama, Davi pôs-se a passear pelo terraço de sua casa. E dali avistou uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Esta cena ela é muito forte. Porque veja, o autor sagrado diz que foi ao entardecer que ele levantou da cama. Ao entardecer, não é a hora de levantar da cama. A hora de levantar da cama é ao amanhecer. Ou seja, ele dormiu o dia inteiro. Veja, esta cena, meu irmão, é muito forte. Porque Davi, ele está no palácio, no fim de uma tarde, andando num terraço. Parece uma cena comum. Mas veja, espiritualmente, esta cena revela muito. Porque Davi está ocioso. Aqui está o perigo da ociosidade. Me perdoe. Aqui está o perigo da ociosidade. Davi está vulnerável. Davi está sem combate. E o coração que não está ocupado
com a vontade de Deus, facilmente ele se ocupa com aquilo que pode ser destruído. O problema não começou quando Davi dormiu com Betsabeia. O problema começou antes, quando ele deixou de ir para a guerra, quando ele se acomodou, quando Davi permitiu que a sua alma entrasse numa espécie de sonolência espiritual. Meus irmãos, quantas vezes também acontece conosco isto? E aqui está um grande perigo, porque, meu irmão, a queda nem sempre começa com um grande pecado. Às vezes, ela começa com pequenas concessões. Começa quando a oração vai ficando de lado. Começa quando a gente deixa de se confessar com regularidade. Começa quando começa a relativizar pequenas infidelidades. Aquilo que antes você não fazia, hoje você começa a fazer. Começa quando a alma vai perdendo o senso de combate. E o inimigo raramente derruba uma pessoa de uma vez. Sim. Muitas vezes ele vai enfraquecendo as suas defesas aos poucos. O demônio, ele é astuto. Lembre-se sempre disso. Lá no Ceará a gente diz assim, o diabo é o cão mesmo. Ele é o cão. Ele vai derrubando aos poucos. Ele vai tirando a nossa vigilância. Ele vai tornando o pecado menos grave aos nossos olhos. Aquilo que antes feria o nosso coração, que feria a nossa consciência, já não fere mais. Ele vai nos convencendo de que nós estamos fortes demais para cair. Antes nós vigiávamos, hoje não mais. E aqui está o grande perigo, meus irmãos. Davi talvez achasse que já era forte o suficiente. E quem se acha forte demais é o próximo a cair. Veja, ele achava-se que era forte, afinal, porque ele já era o rei. Ele já tinha sido ungido. Ele já era o vencedor de tantas batalhas. Ele tinha vencido o gigante Golias. Mas justamente aí está a armadilha. Quem acha que não cai, já começa a cair. Meus irmãos, a palavra diz que num terraço, Davi viu uma mulher muito bonita. E ele manda saber quem é. E lhe dizem, é Betsabeia, filha de Eliã, esposa de Urias. Veja, meus irmãos, a informação que Davi recebeu é muito clara. Não tem aqui nada obscuro. Ela era mulher de outro homem. Havia ali um limite que Davi não podia ultrapassar. Havia ali uma fronteira. Havia ali um sinal dizendo, Davi, não avance, volta. Volta, existe um limite, mas o pecado tem uma lógica terrível. O pecado, ele tenta nos convencer de que o limite é apenas um obstáculo do nosso desejo. Perceba como o diabo é o cão mesmo. Olha, o limite que deveria nos proteger passa a ser tratado como algo que nos incomoda. E aqui, quando a vontade de Deus começa a incomodar, é sinal de que o nosso coração já se deslocou do centro. Quando nós achamos que não temos mais limites, quando nós achamos que nós não temos mais limites, porque a nossa liberdade nos permite tudo. Você que é casado, você acha que não tem mais limites sobre aquilo que são as situações do seu trabalho, diante de brincadeiras que você vive? Meu irmão, não avance, não avance. Veja, Davi manda buscar Betsabeia, porque ele passa além do limite que ele tem. Manda buscar, e aqui nós vemos uma coisa muito grave. Veja, o poder que estava nas mãos de Davi, quando não está purificado, o poder vira instrumento de pecado. Davi usa da sua posição de rei,
Davi usa a sua posição para satisfazer o seu próprio desejo. E aqui está um grande perigo. Ele não age como pastor, ele não age como servo, ele não age como um homem de Deus, ele age como alguém que se coloca no centro e transforma o outro como objeto da sua própria vontade. Aqui está um grande perigo. Isso nos ensina algo muito, muito sério. Veja, os dons que Deus nos deu, os dons de Deus em nós, quando não são vividos com humildade, podem ser deformados por aquilo que é o nosso egoísmo. Se torna um monstro. Por isso que a autoridade pode virar um abuso. A autoridade, quando não é usada com humildade, ela vira um abuso, porque a inteligência pode virar manipulação do seu próprio desejo. A liderança que você tem, que Deus te deu, pode virar um controle sobre as pessoas para satisfazer o seu desejo. Veja, a beleza pode virar também vaidade. Aqui está um grande perigo, e a sua liberdade que Deus conquistou na cruz pode virar escravidão dos seus próprios desejos, dos seus próprios apetites. Por isso nós precisamos pedir sempre, meus irmãos, Senhor, todas as manhãs você precisa pedir: Senhor, purifica aquilo que o Senhor mesmo me deu. Os dons que o Senhor me deu precisam ser purificados pelo próprio Senhor. Purifica os meus dons, purifica a minha missão, purifica a minha capacidade, que nada em mim seja usada contra o amor, contra a verdade, contra a dignidade do outro. Purifica, Senhor. E veja, depois do pecado, vem sempre a tentativa de esconder o pecado. Isso aqui precisa ser para nós um belo exame de consciência. Não apenas no pecado grave, mas também no pecado venial, mas principalmente no pecado grave. Quando você peca, você quer sempre esconder isso. Veja, Betsabeia manda dizer para Davi que está grávida. Então Davi começa a construir uma estratégia para esconder o que ele fez. Veja, ele chama Urias de volta da guerra. Olha a gravidade disso. Ele chama Urias de volta para a guerra. Ele quer fazer parecer que a criança é de Urias. Ele manda trazer Urias de volta para que Urias possa dormir com a sua esposa e ela que estava grávida, parecer que a criança seja dele e não de Davi. Ele quer esconder um pecado. Ele quer resolver o pecado com a aparência bela. Mas veja, ele quer cobrir uma mentira com uma outra mentira. E é sempre assim. Existe aqui um ensinamento muito importante para nós. Meus irmãos, quando nós não temos coragem de confessar o pecado, nós começamos a administrar as nossas máscaras. Nós começamos a aparecer na vida das pessoas a partir da nossa mentira. E uma máscara exige sempre outra máscara. Uma mentira sempre existe outra mentira. Uma fuga exige outra fuga. O pecado nunca fica sozinho. Ele sempre chama outros pecados para defendê-lo. Davi poderia ter parado ali, tentado resolver o problema. Poderia ter se quebrantado. Deveria ter olhado para dentro de si e dito: eu pequei. Poderia ter rasgado seu coração diante de Deus. Mas ele escolhe o caminho da manipulação. E então surge aqui diante de nós a consequência dos nossos pecados. Quando nós não nos colocamos diante de Deus. E aqui está a beleza do sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação nos torna nus diante de Deus. Nós não temos nenhuma moita para se esconder. Mas quando nós fugimos da verdade, somente a verdade tem a capacidade de libertar. Somente a verdade tem a capacidade de nos arrancar do erro, porque não importa o que você fez.
Eu estou falando de Davi, irmãos. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de Davi. E olha o que Davi foi capaz de fazer. Mas um dia ele se encontrou com a misericórdia. Não permita sofrer mais. Não permita sofrer mais ao ponto de quebrar o seu coração e quebrar o coração dos outros. Mas quebre o seu coração diante de Deus e não da escolha de esconder o seu pecado. E aqui surge uma figura importante para o nosso meio, que eu queria que nós focássemos também agora. A figura de Urias, um pagão, heteu. E Urias brilha no meio dessa escuridão. Veja, Urias, ele é pagão e foi o único pagão que teve o seu nome acrescentado na genealogia de Jesus lá no Evangelho de São Mateus. Por quê? Urias era estrangeiro, não era israelita de nascimento, ou seja, naquele momento ele demonstra uma grandeza moral imensa que aqueles que acreditavam no Messias não tinham. Veja, Davi manda que ele vá para casa, que ele coma, que ele descanse, que ele fique com a sua esposa, mas Urias não aceita. E ele responde, veja aí, versículo 11 do capítulo 11, diz assim: Urias respondeu a Davi: a arca, Israel, Judá, habitam debaixo de tendas. O meu senhor Joabe e os seus oficiais do meu senhor dormem sobre a terra dura. E eu deveria ir para a minha casa, comer e beber e dormir com minha mulher? Por tua vida e a vida da tua alma, não farei tal coisa. Que contraste impressionante nós encontramos na palavra de Deus. Davi, o rei de Israel, está num palácio, acomodado, preso ao seu próprio desejo. Urias, o estrangeiro, está tomado de fidelidade, de solidariedade, de senso de missão. Ele sabia o que era pedido para ele fazer. Meus irmãos, Davi deveria estar na guerra, mas ele está no palácio. Urias poderia ir para casa, mas ele permanece com espírito de guerra. E aqui está a diferença. Davi, que tinha a arca da aliança como sinal da presença de Deus, parece ter esquecido Deus. E Urias, que não tinha a mesma origem religiosa, que não acreditava que a arca era a presença de Deus, mostra um coração mais fiel do que o próprio rei. Às vezes, Deus permite que pessoas simples, que pessoas escondidas, que pessoas até inesperadas, nos deem lições profundas de fidelidade. Urias é um homem íntegro, quando ninguém está vendo. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entrar neste ponto. Urias, ele é fiel quando teria desculpa para não ser. Ele é leal quando poderia aproveitar uma brecha. Ele é justo quando o ambiente ao redor está contaminado pela injustiça. E aqui nós precisamos nos perguntar, com muita sinceridade nesta manhã, quem eu sou nesta história? Que personagem eu sou? Eu sou Davi no terraço, distraído, vulnerável, brincando com o limite? Ou eu sou Urias, fiel, íntegro, coerente quando ninguém mesmo está vendo e quando ninguém me obriga? Meu irmão, a verdade, a verdadeira grandeza de uma pessoa não aparece apenas quando ela diz diante dos outros a verdade. A grandeza das almas aparece quando ela escolhe, poderia fazer o contrário, sem ser percebida, e ela faz o que deveria ser feito. No escondimento, a fidelidade escondida é uma das formas mais belas de santidade. A pergunta que essa palavra precisa fazer hoje é: quem eu sou quando ninguém vê? Quem eu sou no escondimento? Porque, meus irmãos, Urias não sabe de tudo. Ele não sabe que está sendo enganado. Urias não sabe que Davi está tentando usá-lo.
mas Ele permanece fiel. E é isso, nos ensina que a fidelidade não depende da fidelidade dos outros. Você não pode responder a sua vida a partir daquilo que as pessoas te dão. Eu não sou fiel porque todos são fiéis comigo. Eu sou fiel porque Deus é fiel comigo. E esta palavra é muito importante para nós. Você que está aqui no Sorrindo para a Vida, talvez alguém esteja vivendo uma situação de injustiça como Urias. Talvez alguém esteja fazendo o bem e recebendo ingratidão. Talvez alguém esteja tentando ser correto no seu trabalho, na sua casa, até mesmo na sua comunidade. Você está tentando ser correto no ambiente onde muitos manipulam, onde muitos mentem, onde muitos distorcem, aproveitam-se. A palavra de Deus hoje nos diz: permanece fiel, minha filha. Permanece fiel. Deus vê, Deus sabe, Deus não se esquece da sua fidelidade, mesmo quando os outros são infiéis com você. Permanece fiel, permanece no teu lugar, permanece dentro da realidade que Deus hoje te pede. Veja, meu irmão, Urias, ele é derrotado aos olhos dos homens, mas ele não é derrotado diante de Deus. Porque quem permanece fiel no escondimento é sempre um vencedor. Davi, ele consegue eliminar o seu problema pessoal, mas Davi não consegue apagar a grandeza daquele que é fiel. Meus irmãos, a morte de um justo não cancela a sua fidelidade. A morte de um justo não cancela. E aos olhos de Deus, Urias permanece fiel. Davi, por sua vez, ele vai descendo cada vez mais, né? Como não consegue fazer Urias voltar para casa, ele escreve uma carta e manda o próprio Urias entregar. Veja, que cena terrível. E a partir disso nós queremos rezar. Veja, ele manda colocar Urias na frente da batalha mais dura e depois abandoná-lo para que seja ferido e morra. O mais doloroso é que Davi, ele entrega esta carta nas mãos de Urias. Urias carrega a sentença da sua própria morte sem saber. Ele é abandonado, ele é feito de bobo, humanamente falando. Que abismo, meu irmão. Mas veja, o rei que deveria proteger os seus soldados, agora usa o soldado para esconder o seu pecado. E aqui nós vemos até onde o pecado pode nos levar quando não é interrompido pela conversão. Hoje essa palavra precisa causar dentro de nós mudança de vida. Veja, o pecado começa no olhar, passa pelo desejo, vira ato, depois vira mentira, vira manipulação e vira morte. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado sempre promete prazer, mas entrega apenas morte. Promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete controle, mas nos descontrola por dentro. Por isso, meus irmãos, não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos tratar como pequeno aquilo que tem força para nos destruir, que tem força para nos destruir de forma eterna. Nós não podemos negociar com aquilo que vai nos afastando de Deus, que vai nos afastando da verdade. Mas a palavra, hoje, talvez o Senhor esteja dizendo a alguém, e aqui nós queremos já começar a rezar. Talvez nosso Senhor esteja te olhando nos olhos agora e dizendo: volta para a tua missão. Volta, saia do terraço, retorne à batalha certa, deixe de lutar com armas que não estão certas. Pare de alimentar aquilo que está adoecendo o seu coração. Pare de esconder o que precisa ser confessado. Pare de justificar o que precisa ser convertido.
Meus irmãos, o começo da cura é a verdade. Por isso, se coloque na presença do Senhor com toda a sua verdade. Coloque-se na presença do Senhor perguntando: onde eu estou fora do meu lugar? Onde eu estou fora do meu lugar? Porque Davi, ele caiu quando não estava no seu lugar certo. Por isso, nós queremos pedir que hoje você rompa com aqueles limites que você já passou. Eu vejo homens que estão lidando com os limites, brincando com os limites. Meu filho, você não foi feito para destruir família. A sua família não pode ser destruída pela brincadeira de ultrapassar limites dentro do seu trabalho. Nós queremos pedir a Deus, porque o inimigo gosta de nos tirar do lugar, o inimigo gosta de nos tirar da oração, o inimigo gosta de nos tirar da comunhão, de nos tirar da vigilância, de nos tirar da humildade, de nos tirar da missão. Por isso, uma das maiores graças que nós podemos pedir hoje é esta: Senhor, devolve-nos ao nosso lugar, devolve-nos a nossa missão, devolve-nos ao nosso primeiro amor, devolve-nos, Senhor Jesus, a vigilância, devolve-nos, Senhor Jesus, a verdade. Existe um Davi em nós, mas também existe um Urias dentro de nós. Por isso, Senhor, dai-nos esta graça, dai-nos, Senhor Jesus, a graça de permanecer fiel à Tua vontade. Senhor, Pai das misericórdias, nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes onde nós estamos fortes, Tu sabes também das nossas fragilidades, Tu sabes onde nós estamos vigiando e onde nós estamos relaxando. Senhor, tira-nos dos derraços perigosos da nossa vida. Senhor, nos tira dos lugares interiores onde nós alimentamos desejos, nós alimentamos ilusões, nós alimentamos mentiras, nós alimentamos fugas. E nos devolve, Senhor, ao lugar da nossa missão. Nos devolve a oração, Senhor. Nos devolve a verdade. Nos devolve a fidelidade. Purifica, Senhor, o nosso olhar. Purifica os nossos afetos. Purifica o uso que nós fazemos dos dons de Deus, da autoridade que nós temos, da liberdade e das oportunidades que nós recebemos. Por isso peça, clame o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo está transformando a sua vida relaxada em uma vida vigilante. Vem, Espírito Santo. O que o Senhor dá é de muitas armadilhas, muitas emboscadas que são desarmadas nesta oração. Você estava caindo numa armadilha, você estava sendo direcionado para um pecado ainda maior, como meditava para nós o Padre Sidney. A preguiça de Davi levou ele a olhar, levou a desejar, levou a luxúria, levou a mentira, levou à morte, ao homicídio. E Jesus estava nesse momento desfazendo algumas armadilhas muito sutis das nossas vidas que nós não percebíamos que era a voz do demônio para nos armar ciladas ainda maiores. Nós estamos rezando nessa oração: livrai-nos, Senhor, de todo mal. Livrai-nos, Senhor, das insídias do mal. Livrai, Jesus, os teus escolhidos. Davi era um consagrado, era um eleito, era um escolhido. Livrai os nossos consagrados. Livrai até mesmo nós aqui, né, missionários. Livrai-nos de todo mal. Livrai você que é pai e mãe. Livrai de toda a armadilha de Satanás que quer que você caia em pecados ainda maiores. Por isso nós temos que olhar para Jesus, seguir o caminhar de Jesus, segurar na mão de Jesus e não olhar atrás, como já cantava para nós Monsenhor Jonas Abib. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir
prostrar-me em teu altar e não olhar atrás. Amar somente a ti, amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar e não olhar atrás. E vai orando no Espírito, pedindo ao Espírito Santo toda essa graça, uma graça de uma vida perseverante, uma vida fiel a Deus. A graça, Senhor, de percebermos a astúcia do mal diante de nós. Livrai-nos de uma cegueira espiritual que faz com que a gente não enxergue a armadilha na nossa frente. Livrai-nos do mal, Senhor. Livrai-nos de uma cegueira espiritual. Nós clamamos o teu sangue poderoso agora sobre nós. Envolve-nos agora com o teu sangue redentor, Senhor Jesus. Envolve todos os nossos sentidos, Senhor, a começar pelo nosso olhar, pela nossa visão. Purifica os nossos olhos, Senhor. Nesta manhã nós estamos clamando. Lava com teu sangue o nosso interior, Senhor, as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos sentimentos, Senhor. Purifica os nossos desejos nesta manhã, Senhor. Purifica as nossas atitudes, Senhor. E aquelas pessoas que hoje estão num emaranhado de mentiras, liberta agora, Senhor, os nossos irmãos que estão já envolvidos pelo pecado da mentira. Nós suplicamos, Senhor Jesus. Liberta do pecado e da morte nesta manhã. Todos aqueles que estão como que adormecidos, anestesiados pelo pecado, Senhor. Desperta nesta manhã. Eu te louvo, te bendigo por esta pregação tão profunda. Obrigada, Padre Sidney, por ter sido dócil àquilo que Deus inspirou ao seu coração. Porque Deus está despertando muitos de nós que estávamos como que dormentes no pecado, estávamos amortecidos no pecado. Mas Deus hoje está despertando você, minha irmã, você, meu irmão, você que estava mesmo envolvido totalmente pelas trevas, pelo pecado, você que estava no pecado da sensualidade, da sexualidade, decisões que você tomou, escolhas erradas que você fez e que tem afundado cada vez mais você num precipício. Mas assim como Deus resgatou Davi, através da sua misericórdia infinita, porque ele se arrependeu, Deus também hoje alcança você pela imagem da TV Canção Nova, por esse áudio que chega até você neste momento. Deus está resgatando você das trevas, do abismo, do inferno, porque muitas pessoas já estavam como que condenadas, mas Deus está resgatando você agora pelo sistema Canção Nova de comunicação. E aqui a gente louva a Deus pela importância da Canção Nova na vida de tantas pessoas, com essa programação ao vivo diariamente. É essa batalha que nós vivemos, meus irmãos e irmãs. E o Sorrindo para a Vida não é diferente. Ele existe para isso, para arrancar da boca do lobo, do leão, muitas almas que já estavam perdidas. Por isso que a Canção Nova passa por tantas batalhas. Por isso que o projeto Dai-me Almas é uma luta todos os meses. Porque projeto Dai-me Almas é isso. Dai-me almas, dai-me almas e ficai com o resto. Nós estamos numa batalha, mas Jesus já é o vencedor. Deus é o vencedor. Jesus me mostra alguém que recebeu uma proposta muito atraente. A palavra que me vinha é uma propina. Uma promessa de uma propina se você fizer isso ou aquilo. Isso é só o começo daquilo que o demônio estava planejando. Também Jesus libertava alguém que tem recebido muitas mensagens. E você não tem coragem de deletar essa pessoa dos seus contatos. Esse era só o começo.
de uma grande queda que o demônio estava planejando para você, mas hoje Deus abriu seus olhos. Obrigada, Senhor, por todas essas libertações. Obrigada, Jesus, porque o Senhor vem e auxilia a nossa fraqueza, a nossa fraqueza humana. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos livra de todo mal. Enquanto o Padre Sidney estava pregando, vinha essa imagem de grupos de celular, de WhatsApp, que tem levado você a pecar, né? Então é isso, rompe, corta pela raiz, né? Sai desse grupo, bloqueia essa pessoa, bloqueia esse grupo. Você já entendeu. O recado foi dado claramente hoje e nós te agradecemos, Padre. Imagine se o senhor estivesse com voz, né? Não, obrigada. Venha sempre com a voz rouca. Mas hoje foi interessante porque quando eu acordei, eu fiquei com uma tentação muito grande de mandar mensagem para algum padre para pedir vir para o meu lugar, sabe? É isso que eu imagino. E aí quando eu estava rezando as laudes, sem voz, e as laudes precisam ser proclamadas, né? Eu me lembrei da palavra de Deus e assim, a Canção Nova não está aqui por acaso. Eu vejo você, homem, que está no adultério há tanto tempo. Nosso Senhor encontrou o seu coração, meu filho. Amém. Você não nasceu para isso. Você não foi feito para isto. Você não foi feito para abrir concessões. Olha a tua família. Olha a esposa que você tem. Olha os filhos que você tem. Amém. Saia disso. Essa palavra veio para você. Pode ser que o demônio queira nos calar, para não proclamar a libertação da vida de tanta gente. Mas a Canção Nova existe para isso. Amém. E me vinha mulheres que estão sendo usadas pelo pecado do adultério, né? Você, como uma Isabel, se deixou seduzir, se levar. Mas Deus te liberta hoje dessa prostituição que você está vivendo e devolve uma vida digna de filha amada de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, e a gente diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ser Canção Nova é bom demais. Obrigada, meus irmãos, por tudo. Obrigada, Padre. Pois vou te passar umas receitas que eu vi aqui de exercício. Eu vi não, me enviaram. Obrigada, Vera. Fonoaudióloga, ela disse assim, Val, já manda aqui para o Padre para ele fazer vibração, Eu falei, ixi, agora já está pregando, mas no final eu mando, Vera. Eu tenho uma professora do meu lado aqui que vai me ensinar. Mas obrigada a todos da família Canção Nova que rezam com a gente nesse momento. Daqui a pouquinho nós já vamos dizer para vocês percentual, porque um monte de gente já estava perguntando a respeito do rateio. Qual que é o valor? Os 5 pães e 2 peixinhos, a gente já conta porque a gente já tem. Mas eu quero agradecer a tantas pessoas, a Estela Silva, a Juliana Brito, a Tatiane Ferreira, a Kelly, Vera Lúcia Ribeiro, Arlene. Se eu estiver falando o nome errado, me desculpe, mas é a Matiguabira. Ela falou assim, Val, eu mandei o meu comprovante, eu fiz a minha ajuda às 23h44 da noite de ontem. Ela falou, eu não fui dormir sem ajudar a Canção Nova. Ela falou, só não estou conseguindo te mandar o comprovante. Mas, gente, isso é muito amor. Olha o Urias aí, não foi? Dormir de zelo pela casa de Deus. Pois é verdade, Rogerinho, é isso mesmo. Na guerra. Bate. Exatamente. A Nádia Pulpo, a Lourdes Gislene, Lislândia também deixou aqui a ajuda dela. Gente, é muito, o povo de Deus está assim, espetacular. Meus irmãos de comunidade, Ana Paula Rosa, lá na Missão de São José dos Campos, a Aida, segundo ela aqui de Cachoeira Paulista, e tantos que já estão nos ajudando no projeto da MAMS. Acho que foi do Zé João me mandou um comprovante aqui também, foi o seu, né, José? José João já deixou aqui também, nosso diretor, o comprovante de ajuda, ninguém fica de fora. E esses, eu só falei do Instagram, tá? E do WhatsApp. Mas tem tanta gente linda. Olha só a Débora Lacerda. Ela diz, Valdênia, eu estou enviando pela primeira vez no Pix. Fazia muitos anos que eu não ajudava a comunidade Canção Nova. Lembra que nós rezamos pela providência de Deus para que alcançasse aqueles que necessitavam? Ela diz, Val, eu recebi hoje da Receita Federal um din-din abençoado que eu esperava, mas não esperava hoje. Enfim, eu já posso contribuir com vocês e assim eu fiz. Peço que rezem pelo meu filho para que a providência também aconteça na vida dele.
Estou assistindo pelo YouTube e eu moro em Minas Gerais. Gente, olha que bênção, a providência aconteceu na vida dela e ela pôde compartilhar conosco também. A Maria de Fátima, ela diz, o meu Pix é o Pix Salva Almas. A Naila, ela diz, o meu Pix é contribuição de junho. A Samara, ela diz, o meu é generoso de fofurices. A Caroline, ela diz, o meu é Pix Confiança. A Clarice, ela diz, o meu é Pix Bancada Maravilhosa. O Pedro, o meu é Pix rumo ao 100%. E a Ana Rosa, Caroline, Mayra, Fabiola, Gilson, Pix Padre Sidney, Pix Pregação de hoje, Pix Voz do Padre Sidney. Tem de tudo aqui. O importante é vocês seguirem nos ajudando. Eu quero trazer mais um testemunho, eu até anotei o nome dela para eu não perder o testemunho, porque graças a Deus foram muitas pessoas nos ajudando. E a Lucileia, ela deixou aqui também o testemunho dela e eu achei lindo, Lucileia, a sua partilha para dizer da graça de Deus em nossas vidas. Quero agradecer a ela, mas agora eu vou trazer um testemunho e o testemunho essa pessoa pediu para não ser identificada, tá bom? Então, esse testemunho que eu vou contar. Diz assim, oi Val, não precisa dizer meu nome. Enviei esse testemunho às 13h25 da segunda-feira. Acabei de fazer o meu Pix no valor de R$150. Engraçado como o Senhor me lembrou para que eu fizesse esse Pix. Pouco mais de um mês atrás, eu comecei a vender doces em casa para ajudar nas despesas. Como tenho crianças, eu precisava de uma boa ideia. Entreguei a Deus, pedi que Ele conduzisse e me comprometi de que uma parte das vendas do mês eu doaria para a Canção Nova. Só que no meio do caminho, mudei de casa, fui organizar uma festa e acabei me esquecendo de ajudar a Canção Nova. Aí, o Senhor me recordou. Ela contou aqui um contexto, o Senhor me recordou para que eu pudesse fazer o Pix. E aí está, estou enviando agora este comprovante. Aquilo que é dado por amor, Deus multiplica e faz engrandecer. E é dessa forma que eu estou ajudando a Canção Nova, porque ela também me ajuda. E ela disse, e é claro, né, no final eu vou dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Gente, passaria horas aqui mencionando tantos os Pix, as ajudas. Muitíssimo obrigada. Os 5 pães e os 2 peixinhos estão chegando, Patrícia Mendes. Estão chegando, né? A Mara Silva também, ela diz aqui, a Sueli Comarim, aliás, né? Vamos mandar mais peixinho. E ela mandou meus pãezinhos e 2 peixinhos hoje, R$30, né? Pelo Pix. Deus abençoe. E olha só, gente, de ontem para hoje nós subimos 6%, graças a Deus. Estamos com 77%, família Canção Nova. Temos hoje, o dia de hoje, para amar e ajudar a Canção Nova. Nós vamos alcançar com a graça de Deus. O milagre que a gente precisa é 23% no dia de hoje. E a notícia é, cada um doando R$15, essa é a parcela de cada um. R$15 hoje, se todo mundo fizer a sua parte, nós conseguimos. É isso, gente. Pix 15 hoje, para a Canção Nova continuar evangelizando, levando salvação para muitos lares, muitos corações. A gente recebeu vários testemunhos hoje, né? E que testemunhos fortes. E eu sei que na sua vida, Deus entra na sua vida, Deus transforma a sua vida através da Canção Nova. Então, desde já, muito obrigada a todos que estão aqui fazendo a sua parte. A gente gostaria, né, Val, de ficar aqui e falar o nome de cada um no ar. Não é possível falar, mas a nossa gratidão, a oração da Canção Nova também por você. E que a providência chegue na sua vida também hoje. O Padre vai nos dar a bênção, e a bênção acreditando também no 100%. Antes da bênção, tá aqui meu comprovante, R$15, é 15 por pessoa, já mandei agora aqui, ó. 15 por pessoa, muito aqui. bem, Padre. Muito bem. Ainda bem que eu tinha na conta 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, foi uma bênção ter o senhor aqui hoje. Volta quando?
Em breve. Depois. Mas hoje, valeu, Padre Val. Amanhã a gente quer voltar com boas notícias. Exatamente. Quero agradecer a família Canção Nova e os meus irmãos queridos. Cidinha Leite, um beijo para você, para o Luizinho. Ela disse, Val, nós estamos indo a São José dos Campos, ouvindo Sorrindo para a Vida, quanta unção. Ela já enviou o Pix deles, porque nós missionários, se temos, vamos ajudar também. Eu peço meu irmão, apelo. Vinícius, já estou te mandando uma mensagem. Teve um especial, não, tá acabando, né? Teve um especial aqui, porque a gente tinha que mandar R$17, eu acho, né? R$17. Foi. Eu só tinha 13, eu mandei os 13 que eu tinha. Isso! Cada um faz o que pode. É o peixinho. Se você tem o 15, é o Pix 15. Se não tem, é o que você É pode. isso mesmo. Tinha que ser você hoje aqui hoje. Graças a Deus. Obrigada. Daqui a pouquinho eu estarei lá no especial de campanha também Que com bom. vocês, se Deus quiser. Eu também pela Rádio Canção Nova. Rede de rádio hoje, especial de campanha, já eu tô lá. Sapa, amanhã com boas notícias. Lógico. Não Vou é? mandar mais um Também. abraço, José Carlos. O povo não para, é isso mesmo. Acabou de mandar aqui. Ele sempre ajuda. Eu nunca consigo mandar um abraço para ele e para Ana. Um beijo grande, família. Rumo ao 100%, Pix 15 ou aquilo que você puder no dia de hoje. É possível. Isso mesmo. Cantando, Seguir família. teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar e não